Olá pessoal, então na aula anterior nós vimos como criar uma conta no Codular e nós vimos as principais janelas aqui da ferramenta. Então aqui nós temos a janela de paleta, onde nós conseguimos colocar os componentes para construir as interfaces do nosso aplicativo, então botão, campo de checagem, rótulo, imagem. Então são vários componentes distribuídos em diversas categorias. Aqui na janela View é onde nós vamos visualizar como está ficando a interface do nosso aplicativo. Aqui nós podemos organizar os componentes, agrupá-los ou distribuí-los na tela para deixar um layout mais agradável. Aqui em All Componentes nós conseguimos visualizar todos os componentes que foram adicionados na tela, inclusive aqueles componentes que não são visíveis, como aqui o caso no notificador. Então na minha tela eu tenho um botão, que é este daqui, e tenho um notificador, que é um componente que não é visível. Eu poderia, por exemplo, adicionar outros componentes aqui, como, por exemplo, um text box, que é um campo para a pessoa digitar alguma informação. Bom, e aqui nós temos a janela de propriedades. Então, na janela de propriedades, nós conseguimos modificar as características de um componente. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui um botão, e aqui eu vou poder, então, mudar as propriedades dele. Então, nesse caso aqui, eu já mudei a cor de fundo dele, mas poderia, por exemplo, selecionar uma outra cor, trocar o texto do botão e fazer outras configurações nele aqui. Bom, então essas são as principais áreas de trabalho aqui do Codular. E depois nós temos aqui em cima mais 3 botões. Então, Design, Block e Assets. Então, Design é onde a gente está, então a parte de construir o projeto, construir a interface do nosso aplicativo. E a parte de bloco é onde nós vamos criar o código do nosso aplicativo, então onde nós vamos criar os blocos de código. Nessa janela aqui, na coluna esquerda, nós temos a categoria Built-in, então que são alguns componentes, alguns blocos já incluídos com o Codular. Esses blocos aqui são blocos da linguagem, então, por exemplo, a gente vai ter bloco if, bloco de for, bloco de while, blocos aqui de verdadeiro, falso, end ou or, então nós vamos ver isso aí com calma. E depois desse built-in, nós temos aqui os componentes que nós adicionamos. Então aqui nós temos a nossa Screen 1, que é a tela do nosso aplicativo, e aqui os componentes que nós adicionamos na tela. Então na minha tela eu adicionei um botão, um text box e um notificador. Se eu olhar aqui em Designer, a gente vai ver que tem aqueles botões, ó, botão 1, text box e o notificador. Então vamos criar aqui um exemplo simples de código, de blocos, para nós entendermos como que funciona. Então o que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão, mostrar uma mensagem na tela. Então a gente começa da seguinte forma, eu vou clicar no componente que eu quero, então no caso aqui o botão, e aí esse botão ele vai mostrar para mim diversos blocos aqui separados por cores. Então aqui, vamos começar com a parte de baixo. Então esses blocos verdes são os blocos de propriedade. Então esses blocos verdes é a mesma coisa que as propriedades que eu tenho nessa janela aqui, ó. Então, se eu consigo trocar a cor do botão, eu também consigo trocar a cor do botão, selecionando o botão aqui e utilizar uma dessas propriedades aqui para estar trocando a cor. No caso aqui seria o background color, que é a propriedade de cor. Ainda nos blocos, nós temos blocos verdes de duas cores, né? Então, um verde claro e um verde escuro. O verde claro, que ele só tem uma entrada aqui, ó, ele serve para encaixar esse bloco em algum lugar, para pegar o valor de uma propriedade. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o valor da cor de fundo, pegando a propriedade background color. E o outro aqui, o verde mais escuro, é o set. Então, o set ele coloca um valor para a propriedade. Então, o verde claro é como se fosse o get, pega um valor, e o set coloca um valor. Então, nós vamos ver também isso daí na prática daqui a pouco. Então, aqui eu consigo manipular as propriedades. Os roxos são os procedimentos, então são ações que esse botão sabe realizar. E os amarelos são os eventos, então são ações que o usuário efetua com o aplicativo que vai gerar eventos, vão gerar ações. Então, um desses eventos é o clique, então quando o usuário clicar no botão. Então, eu vou pegar esse bloquinho aqui, ó, when button 1 click. Então, quando clicar no botão 1, do faz. Então, quando eu clicar no botão 1, faz o quê? Eu quero mostrar uma notificação, mostrar um alerta. Então, vou usar o outro componente que nós havíamos colocado aqui, ó. Então, aquele componente notifier, que é um componente invisível. Ele também vai ter os blocos amarelos, que são os eventos, vai ter os blocos roxos, que são as funções, e vai ter as propriedades dele também. Então, nós vamos selecionar aqui um bloquinho roxo que executa algo para a gente. Então, essa ação que nós vamos selecionar é a função show alert, então o procedimento show alert. Então, show mostra um alerta, mostra uma notificação para a pessoa. E aqui esse componente, ó, ele encaixa naquele outro bloco. Então, tá vendo? Quando clicar no botão, faz isso daqui, ó. E aí tem um encaixe aqui. E aqui eu posso
adicionando outros blocos, fazendo o encaixe deles. Esse Show Alert tem um outro encaixe aqui, ó, então eu tenho que colocar alguma coisa aqui nesse bloco. Nesse caso aqui, Show Alert, então mostra um alerta. Qual que é alerta? Qual que é a notícia que eu quero mostrar? Então eu quero mostrar um texto, uma mensagem. Então eu vou vir aqui em Built-in e eu vou ter a categoria texto, tá? Então vou clicar aqui em texto e aqui eu tenho as duas aspas, que é onde eu posso colocar um texto. Então, vou pegar este bloco e vou encaixar ele aqui. E aqui eu posso colocar, então, uma mensagem. Seja bem-vindo ao Codular, ok? Bom, então o nosso bloco está pronto. Agora falta a gente testar. E aí, para testar, eu vou mostrar isso na próxima aula. Até lá!